Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre o mito do planejamento anual. Como para mim, Jonas Castro, não fazer um planejamento atual, não ter feito um planejamento atual nesse ano de 2025, eu acho que foi um fator determinante para esse ter sido o melhor ano da minha vida e por que também eu não vou fazer um planejamento anual para 2026. Eu sei que agora é o momento aqui do YouTube que todo mundo faz vídeos sobre como se planejar, como planejar aí o seu ano, quais as metas, quais os seus objetivos, etc. Cara, se você gostar dessa ideia, tudo certo, tá? Faz bem para você, vai lá e faz. O importante é você fazer aí as coisas que te fazem bem, mas nesse vídeo aqui vai ser uma ideia bem diferente, porque eu vou te contar aqui sobre um conceito central, que é o conceito aqui dos picos e dos vales, porque a sua vida é cíclica, e eu acredito que não faz tanto sentido assim você se planejar anualmente, e sim partir aqui da tese dos 3 anos, uma tese bem interessante. Depois eu vou te falar porque eu acho que é legal você fazer menos metas e sim desenhar mais filosofias de vida e de negócio também, como eu faço aqui os meus ciclos de feedback pessoais toda semana e todo mês, e também qual que é o verdadeiro objetivo aí de um bom ano. Vem aqui bater comigo esse papo, o último vídeo aqui desse ano maravilhoso de 2025, muito obrigado para você que já acompanhava aqui o canal. Estamos aqui nas montanhas de Minas Gerais, a Maria tá aqui escondida, minha cachorrinha, atrás da pedra, o dia tá maravilhoso e vamos aqui direto pro vídeo, respeitando o seu tempo e a sua inteligência, como você sabe, que é lema aqui do canal. Esse conceito central, pra gente começar aqui a explorar a ideia do vídeo, né, que é o conceito dos picos e dos vales, cara, eu acho que ele foi muito importante pra mim esse ano. Só pra te contar, tá, no final de 2024, eu já sabia que eu queria começar esse projeto de criação de conteúdo. Eu desenhei um mood board gigante, desenhei 1 trilhão de metas e objetivos. E, cara, quando começou 2025, eu vi que não era o momento ainda. Então, eu esperei até maio pra começar. E eu entendi que no início do ano eu estava num vale. E quando eu comecei esse projeto, pelo menos aqui no YouTube, né, que eu gravei uns 50 vídeos em 50 dias, eu tava num pico, saca? Eu tava num pico de energia, de motivação, de conseguir ver as coisas acontecendo. E no início do ano eu tava num vale, eu tava um pouco mais cansado, eu tava um pouco mais em dúvida. Mas, o que eu quero te trazer aqui, cara, é que a vida é cíclica. Então, nem sempre você seguir a rotina perfeita e ter a constância perfeita, isso vai, cara, envolver que as suas metas serão atingidas naquele tempo. Não necessariamente o ciclo da sua vida é um ciclo de 1 ano, tá ligado? Tipo assim, não faz tanto sentido isso, principalmente se você considerar aí que, beleza, janeiro eu começo, dezembro eu fecho. Para sua empresa isso pode fazer sentido, né? Para você aí, talvez um empreendedor menor ou que tá pensando aqui um pouco mais na sua vida, no design da sua vida, né? Eu não acho que faz tanto sentido. Por quê? Porque eu acho que o mais importante é que você siga evoluindo. Quando a gente tem picos e vales, vou até dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo que eu acho que eu consegui fazer muito bem de fazer exercício físico, né? Talvez esse exemplo aqui de fitness, né, seja bom, porque a galera faz muita meta anual, eu acho que pode fazer sentido aí pra você, tá? Novamente, mas como uma pessoa que vem fazendo exercício há 5 anos, e eu vi minha alimentação passar por vários ciclos, 3 meses, 6 meses, tô querendo fazer mais dieta, não tô querendo fazer dieta, quero fazer exercício, não quero fazer exercício, quero mudar minha atividade. Eu acho que foi muito bom eu ter parado de fazer esses super planos assim anuais, tá? Pra isso aqui também. Relacionamento também, eu acho que é outra coisa, né? Você entra no ano e fala, esse vai ser o melhor ano da história pro casal. Pode até ser um bom ano, mas vocês vão passar por uma série de picos e vales, né? Na sua relação. Talvez um pico seja de 1 ano e um vale seja de outro ano. Ou seu vale seja de 3 meses e aí você não conseguiu começar todas aquelas metas, né, que vocês colocaram pro casal, super mirabolantes, enfim. Tem um casal que gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Eu e a Ana aqui, a gente quer, cara, criar um quadro de colagens, enfim, pra gente botar algumas coisas. Eu acho que carreira também, cara, até criação de conteúdo, né? Eu citei aqui esse exemplo da criação de conteúdo. Eu acho que foi muito importante eu entender que esse seria um projeto que ele não ia crescer em linha reta. Saca a Maria fazendo xixi aqui no fundo do vídeo. Vocês estão curtindo? Então, quando eu falei, né, desse exemplo da criação de conteúdo, eu acho que dá pra fazer esse paralelo pra várias outras coisas que esse ano eu consegui ver dando certo, sem necessariamente eu ter feito um grande plano mirabolante. Por quê? E aí eu vou conectar aqui com o terceiro ponto do vídeo, né? O segundo ponto do vídeo, que é a tese dos 3 anos. Isso aqui foi meu pai que me falou. Maria, volta aqui. Voltando, pessoal. Isso aqui foi meu pai que me falou, e eu sempre guardei comigo, que eu acho que é uma ideia muito boa, que ele me falou assim, cara, se algo parece que vai mudar a sua vida em menos de 12 meses, provavelmente tem algo de errado nessa coisa, nessa promessa, nesse plano seu, porque tudo é longo prazo. E aí eu gosto dessa tese dos 3 anos, conectando um pouco com essa ideia do meu pai, né, cara, um economista mais raiz, assim, que gosta de economia real, e até fazer um paralelo aqui com o mercado financeiro, né, ele sempre fala, cara, tudo é cíclico e é longo prazo. Então, pode entrar aí achando que você vai ficar rico com day trade, não vai. Quem
quem vai ficar rico de verdade vai ser o cara que investe pensando no longo prazo. E aí essa tese dos 3 anos, eu acho que ela é muito maneira, né? Porque eu enxergo ela muito em várias coisas que eu já fiz. Então, qual que é a tese? O primeiro ano, geralmente, é um ano de aprendizado. Você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Você tá fazendo exercício físico lá pelo primeiro ano, entendeu? Você tá começando um relacionamento aí, se você é mais jovem, né? Enfim, geralmente o primeiro ano é um ano de muito aprendizado. Ou os primeiros 6 meses, mas enfim, vamos falar de anos aqui. O segundo momento, o segundo ano, é um ano que você começa a estruturar melhor as coisas, começa a entender um pouco melhor ali o que tá pegando, né? Enfim, e aí você já passou pelo ciclo de aprendizado, continua aprendendo, mas agora você, cara, consegue enxergar um pouco melhor o que tá acontecendo. É isso que eu penso pra minha criação de conteúdo ano que vem. Já passei aqui por um ciclo de aprendizado, vou continuar aprendendo, mas fiz um monte de coisa imperfeita, entendi como funciona várias coisas e agora eu quero estruturar melhor. Pra no terceiro ano aí sim você colher alguns frutos. Faculdade é muito assim, cara. Começa lá no ciclo básico da engenharia só se fudendo, aprendendo um monte de coisa difícil lá que você não sabe pra que vai ser útil e tal. Depois você se estrutura ali um pouco melhor, vê pra onde você vai apontar a sua carreira quando você tá ali, sei lá, no 5º, 6º período. Depois você colhe os frutos, você pega um estágio legal, pega um trabalho legal depois que você formou. Entende? Longo prazo, cara. Longo prazo. E aí aqui o próximo ponto que eu acho que todos eles se conectam bem, né? Então, entendendo que a nossa vida, ela é cíclica, feita de picos e vales. E que a gente tem que pensar, pelo menos eu gosto de pensar, pelo menos em 3 anos. Eu gosto mais de fazer menos metas e desenhar mais filosofias, beleza? Tanto de vida quanto de negócio. Cara, ouve aqui a minha voz, vamos dar uma curtida pra eu te contar em relação a isso aqui. Sei que todo mundo vai mandar aí você desenhar metas, né? Eu até desenhei algumas pro meu negócio, tá? Acho que eu tenho uma meta principal ano que vem, que é eu bater 1000 alunos. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso com certa facilidade lá na escola do Jonas. Tipo, na minha comunidade, nos meus produtos hoje, em geral, já tem 1000 alunos. Na minha comunidade tem umas 370 pessoas, né? Comunidade fechada ali da escola do Jonas, que está fechando as vagas dia 31. Voltando aqui pro vídeo, não vai ser um vídeo que eu vou ficar fazendo muita promoção, mais pra gente bater esse papo aqui bem profundo, tá? No último dia do ano, penúltimo dia do ano, né, pessoal? Então, enfim, eu gosto de fazer menos metas e desenhar mais filosofias, porque eu acho que se você tem disciplina sem filosofia, você tá, tipo, não sei se é a melhor palavra, né, mas foi o que eu escrevi aqui hoje cedo. Tá fazendo uma coisa que é meio uma autoexploração. Por que você tá tendo tanta disciplina assim, se você nem sabe qual filosofia você gosta? Qual filosofia de vida você quer seguir? Qual o design da sua vida? Saca? Tipo, eu quero crescer a minha empresa, minha filosofia é eu conseguir ter mais lucro e ter mais espaço, entende? Talvez conseguir criar uma comunidade. Eu sei que todas essas coisas aqui são de longo prazo. Se eu lucrar no curto prazo, eu vou querer, cara, investir, né, pra eu conseguir ter a minha segurança. Depois eu vou falar mais isso aqui no vídeo. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo aqui falando de investimentos. Eu acho que eu sou uma pessoa que manda bem, assim, também, com organização financeira pessoal. Enfim, quem não manda bem em investimento no Brasil hoje com Selic a 15% é só quem tá lá nos day trade que eu falei. Vamos lá, porque eu acho que isso aqui pode fazer mais sentido. Por exemplo, ano que vem eu quero praticar mais calistenia, um pouco mais pra eu ter flexibilidade, melhorar meus movimentos. Mas eu não tenho uma meta ultra específica. Eu acho que mais a filosofia que eu quero ter aqui é eu quero ter meu corpo mais flexível pro longo prazo, porque eu acho que eu consegui ganhar uma força legal nos últimos tempos e agora eu emagreci de novo e aí, enfim, quero ficar próximo da minha família e dos meus amigos. Isso eu fiz muito bem esse ano, mas sem uma meta muito tangível, saca? Quero, aí beleza, uma grande meta que talvez eu tenha, uma coisa que é mais meta, assim. No final do ano eu acho que eu quero olhar aqui, já quero comprar, não sei, dar entrada num lote, entendeu? Aqui onde eu moro. Então tem várias coisas, assim, que se eu olhasse para essa meta, por exemplo, do lote e não fizesse, será que eu ficaria super frustrado e meu ano teria sido um desastre? Ou eu teria continuado caminhando? Eu teria passado, usufruído dos meus picos para alavancar alguma coisa que eu queria fazer e ter continuado evoluindo durante os meus vales, quando eu não estava tão afim de fazer exercício, ou você não estava tão afim de escrever, de criar conteúdo, mesmo assim você foi lá e fez, entende? Tipo assim, acho que você não tem que se frustrar se você não conseguir aí o número de seguidores que você tinha estabelecido. Você conseguiu aprender no processo? Você conseguiu evoluir no caminho? A sua vida é muito longa. A expectativa de vida do brasileiro acho que é 74 anos, alguma coisa assim, depende de onde você está, né? Mas é bastante tempo. Acho que para quase todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo da média de idade do meu público, né? Eu tenho 31 anos hoje, eu acho que eu tenho muita vida ainda para ser vivida. Olha esse sol, pessoal, que maravilha. Vamos lá. Então assim, você desenha mais filosofias e ao longo do seu ano, uma coisa que eu fiz muito esse ano, que eu acho que é muito boa de eu escrever todos os dias, é eu ter me dado mais ciclos de feedback pessoais, assim. Eu acho que isso às vezes é um pouco anti-planejamento, que o pessoal acha que é só você abrir ali e ficar dando, checando, né, as caixinhas. Treinei tal dia, tomei água e tal. Cara, beleza. Mas eu gosto de trazer vídeos mais difíceis, análise um pouco mais crítica, né? Respeito aqui o seu tempo e a sua inteligência, então você absorve aqui o que fizer sentido pra você, beleza? Também não tô cagando regra. Mas eu gosto de fazer esse ciclo de feedback sem ficar olhando só pra algum tipo de meta, saca? Eu gosto de fazer semanalmente, pensando se eu tô num pico ou num vale,
Eu faço isso muito esse ano, eu fiz isso demais. Sempre conversava com minha namorada sobre isso, que acaba a semana eu gosto de escrever, pensar. Não, tô com muita energia, eu vou aproveitar isso. Não tô com tanta energia, mas então eu preciso até ser um pouco mais disciplinado essa semana, pra eu não chutar nenhum balde. E eu gosto de fazer uma reunião mensal longa comigo mesmo. Eu abro minha planilha financeira, eu olho como é que eu tô de bem-estar, assim, em geral. E aí são meio que 2 reuniões, né? 2 ciclos de feedback comigo mesmo, com uma folha de papel escrevendo, sem ficar olhando para um monte de coisa que eu tracei, entende? Eu acho que isso pode ajudar, mas muitas vezes isso atrapalha. Isso me atrapalhou ano passado, isso já me atrapalhou na trajetória fitness, se assim pode se dizer, né? Fitness, tá certo, pessoal? Fiz aqui um aspas com a mão para você que tá escutando aí, fazendo outra coisa, tá cozinhando, me conta depois aqui nos comentários o que você tá fazendo. Vídeo 100% no freestyle, igual antigamente aqui no canal, pra gente celebrar esse ano maravilhoso, você escutar aqui os passarinhos, ver aqui a maricota, né? A Maria deitada. Eu acho que eu fiz muito bem esse ano, esse ciclo de feedbacks. E aí eu cheguei aqui no último ponto do vídeo muito bem, saca? Eu acho que eu cheguei aqui conseguindo olhar pro que é verdadeiramente pra mim o objetivo de um bom ano. E pra mim, cara, assim, é olhar. O que é um bom ano pra mim? É eu bater metas smart, né? Meta sei lá o quê, blá blá blá. Ou é eu olhar pro ano e falar, pô, fui feliz esse ano. Pô, cresci. Pô, aprendi um monte de coisa. Pô, acho que eu estou também conseguindo me planejar pra eu construir a vida que eu quero ter no futuro. Tô conseguindo aproveitar o presente olhando pro futuro também. Não tô tendo falta de planejamento porque eu não tenho meta nenhuma, mas, né, tipo, não tenho meta, não tenho organização nenhuma, assim, não consigo me controlar. Mas também não tô ultra fissurado ali com alguma coisa que eu desenhei no outro ano e aí se eu não bater, fudeu. Eu acho que é legal a gente pegar um pouco mais de análise crítica. Eu gosto muito de olhar pra minha vida, muitas vezes, como um framework mesmo. Vocês sabem que eu penso assim. Então, eu olho exatamente assim, eu tô num pico, tô num vale. Entendeu? Isso aqui que eu tô pensando é pra quanto tempo. A maioria das coisas que eu penso hoje na minha vida, elas não são pra um ano. Então eu sinto muita dificuldade de ficar colocando meta de um ano, assim, pra mim. Nem sempre o discurso do influenciador que tem a vida perfeita e fala, faça isso, e tal. Isso pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas às vezes eu acho que é legal a gente também ter um fórum aqui no YouTube, na internet em geral, pra gente conseguir falar, pô, as coisas são difíceis, as coisas são cíclicas, que tal a gente abrir nossa perspectiva dessa forma? E assim a gente vai trocando. O Maricota tá aqui cavando, ó, pra gente ir fechando o vídeo. Tá legal aí, Maria? Cavar esse buraco? Muito obrigado, tá, pessoal? Fala, pessoal, o microfone desconectou. Tô aqui com a Maricota, mas só pra gente ir fechando esse vídeo aqui, eu queria te agradecer, tá, por ter feito parte, né, dessa construção aqui do canal, desse grande sonho, né, de 2025. Eu tô muito animado pro ano que vem, tô com vários planos aqui pro canal, vários planos pra mim, pra minha comunidade, né, lá da escola do Jonas. E eu espero também que seja um ano muito bom pra você, independente aí se você vai desenhar suas metas num papel, ou se você vai pensar de maneira mais cíclica em 3 anos, enfim. Não tem fórmula mágica, a proposta aqui do canal é essa. É a gente se tornar mais inteligentes, a gente conseguir falar das coisas de maneira mais profunda, mais estruturada, sem fórmula pronta, sempre respeitando aí também a sua vida, né? O seu tempo, a sua inteligência e também o jeito que você quer viver a sua vida. Eu respeito quem você é e assim continuará sendo no ano que vem, tá certo? Um abração, dá tchau pra galera aí, Maricota.